Sou artista e arte educadora, já tenho esse trabalho de arte e educação há mais de 20 anos com o CIESP, trabalho em outras áreas também, sempre levando essa parte lúdica, né? A arte através da parte lúdica. O que a gente pode levar para a sala de aula e fazer com que os nossos alunos fiquem assim tão empolgados com aquela atividade? E não simplesmente eles entrarem na sala de aula e falar mais uma aula, né? Mais uma atividade. O que nós podemos? Então, pensando nisso, meu foco sempre foi fazer despertar com os professores essa vontade de mostrar aos nossos alunos o quanto importante é tudo que existe aí na arte, no nosso mundo da arte, e fazendo com que isso seja uma forma prazerosa, e nada melhor do que através de uma brincadeira. Então vem aí o convite do lúdico, né? E através da música, e aí eu tive essa ideia de poder trazer esses objetos da natureza, né? Esses sons da natureza, com uma proposta hoje um pouquinho diferente do que o convencional sempre nos mostra, né? Os instrumentos, a bandinha da escola, e sim estar confeccionando com os alunos para que eles possam estar construindo, brincando, trabalhando, levando para casa, né? Fazendo com que aquilo seja um meio de trabalho, um meio de convivência, né? Da música em sua vida. Eu sou aqui no Perfeito. não, oi, Rê? Vai falar? Perfeito. Deus, eu só peço para você abrir sua câmera, por favor. Não está aberta? Não, Está aberta sim minha câmera, Rê. Você não está vendo? não estou te vendo. Tem certeza? Deixa eu dar uma paradinha no meu slide. Não está aberta para mim. Deixa eu... Ah, tá. Tá. Ok, abriu. Abriu? Obrigada. Tá linda, minha amiga. Tava Abriu. aberta. Acho que você tá. Para mim não Eu tirei. estava. É. Ah, então tá bom. Agora eu estava com a guia aberta da apresentação. Então vou colocar lá. Ah, lá está aberta. Alguém lá no sindicato Ok, disse que está tá. aberta. Tá sim, Ah, tá mas sim. tá, né? Então tá bom. Pronto. É, Então, visando esse trabalho, né, da música e dos instrumentos da natureza, dos sons da natureza, e de reciclar sempre, estar utilizando sempre a melhor forma de estar utilizando esses materiais, que eu vim hoje trabalhar com vocês aqui um pouquinho falando sobre isso. Trabalho com outros cursos, já ministro cursos lá no sindicato, como a Rê falou para vocês há muito tempo, né? Há um tempinho só. Muitos de vocês acredito que já devem ter feito cursos comigo. Iniciei o meu curso falando sobre EVAs, né? Aquele material tão legal, tão gostoso de trabalhar. Depois eu percebi que os professores tinham assim, um pouquinho de dificuldade em fazer maquilagem, né, em trabalhar com teatro, e aí eu levei o curso de maquilagem, de teatro, de recreação, fui trabalhar com feltro, trabalho com papéis especiais, e aí há um tempo veio a ideia da gente começar a pensar um pouquinho também em o que mais na natureza a gente pode construir. Né? Fiz um curso voltado simplesmente para criar a arte através de elementos da natureza, onde os alunos escolhem esses materiais, folhas secas, galhos, sementes, e levam para a sala de aula para que ali seja construído uma forma artística. Já Arkenbold já dizia muito isso, né? Essa forma gostosa da gente poder trabalhar com elementos diferenciados na sala de aula, tá bom? Então é um prazer estar aqui, eu espero que vocês curtam bastante, aprendam bastante, né? Não vai ser uma oficina, então não vai dar tempo de vocês estarem construindo. Mas como esse vídeo vai ficar lá disponível para vocês depois, vocês podem estar revendo, tendo ideias. O mais importante agora do curso é que realmente eu consiga fazer com que vocês tenham, despertem assim em vocês o que a gente poderia estar fazendo com aqueles elementos que às vezes está lá, num cantinho jogado, né? A princípio, esses materiais poderiam ser levados para a sala de aula pelos alunos ou pelo professor,
e ali, então, desenvolver as atividades, toda a oficina, para que eles consigam estar melhor trabalhando com isso. Bom dia a todos que estão chegando aí na sala. Eu sou Nilza Castro, a palestrante que vai estar trabalhando com vocês agora nesse primeiro momento, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje é esse nosso tema, né? Construindo instrumentos musicais com reciclagem de objetos da natureza a partir da ludicidade, ou seja, brincando com aquilo, né? Como que eu posso construir um objeto, um instrumento musical brincando com as crianças? Então, vamos lá. Qual é o meu principal objetivo? Resgatar os instrumentos musicais populares, aqueles que nós já conhecemos, mas que nós poderemos estar criando ele de uma outra forma, ou seja, utilizando esses elementos, utilizando a reciclagem, né? Hoje nós temos essa grande preocupação, ao invés de comprar, adquirir, eu preciso que a escola compre, não, eu preciso que o professor construa aquilo. Nada mais importante para a criança do que ela mesma estar construindo o seu instrumento, poder levar para casa, poder estar reconhecendo, né? Trabalhando isso. Então, reconhecer as formas de trabalhar a musicalização através desses instrumentos confeccionados pelos alunos, né? Isso é importante. A criança menor, né, quando nós estamos falando lá da criança, nós vamos até auxiliá-la, mas colocar o gravetinho, pegar a semente, né? Se você tiver uma área livre onde a criança possa ir colher isso, melhor ainda, né? Numa praça, né? Onde será que eu posso estar fazendo isso? Despertar a criatividade adormecida e as lembranças desses instrumentos musicais que nós trabalhamos lá na nossa infância, né? Resgatar todo esse trabalho. Resgatar a importância do trabalho nas salas inclusivas. Isso é uma coisa que está muito latente hoje em dia. Daqui a pouco aí no nosso simpósio vocês vão ver que nós vamos ter outros palestrantes falando muito sobre isso. E nós vamos falar da importância de conseguir trabalhar com esses alunos de uma forma agradável, né? Hoje em dia é muito importante que o professor tenha em mente que nós temos diversos alunos na nossa sala de aula e que nem todos daqueles alunos têm as mesmas características, né? Alguns são mais agitados, outros mais calmos, alguns possuem algumas habilidades especiais, outras precisam um pouquinho mais da nossa ajuda, então a gente tem que sempre estar muito atento a todas essas crianças que estão, né, ao nosso redor ali na nossa sala. Libertar-se da rotulação e do desconstruir das músicas infantis tradicionais. Bom, aí eu entro um pouquinho, vou brigar um pouquinho com os outros, várias outras pessoas, e colocam um pouquinho que a música, atirei o pau no gato, coitadinha, a criança não pode aprender. Não, nós sempre aprendemos a música infantil dessa forma, e eu nunca saí batendo num gato com um pedaço de pau, porque eu achava que a música tinha me ensinado. Mas o resgate da música tradicional é muito importante, né? Fazer com que ele também resgate isso, e cante, e traga. E eu, como folclorista, muitos de vocês podem até discordar, mas eu, como folclorista, sou muito fiel às tradições das músicas. Então, eu acho muito importante, sim, trabalhar com as nossas músicas tradicionais, né? Resgatar essas músicas do nosso folclore, fazer com que as crianças tragam. E quando eles levam isso para casa, as mães, os pais, nossa, eu também cantava isso, nossa, essa música eu nem lembrava. Quantas vezes eu estou em sala de aula trabalhando com as crianças e eles levam e falam, a mãe depois vem, nossa, professora, que bacana, ele chegou cantando uma música que me lembrou a infância. Então isso é muito legal, né? Isso é muito gostoso da gente ter de volta. E a importância que a música tem no desenvolvimento do ser humano, que não é uma coisa assim, é nova, né? Acabei de conhecer isso daí. Não, né? Isso nós já estamos trabalhando, já estamos vendo em várias pedagogias. Montessori já falava dessa importância. Piaget fala muito da importância da música. M. Pickler fala da importância da música. Então, a música, a sonoridade, trabalhar com esses sons que existem à nossa volta e que podemos conseguir extrair a partir da natureza vai ser um tópico muito importante, tá bom? Pessoal, meu chat está aberto ali, se tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma colocação,
fiquem à vontade, tá bom? Podem abrir as câmeras também para participar, interagir, que nem eu falo para os meus alunos, né? Onde vocês estão, pode participar aí com a gente. Bom, vamos lá então. O que nós pensamos quando nós falamos de instrumentos musicais? O que será, né, que vem à mente quando eu falo de instrumento musical? Vou falar na sala de aula de instrumento musical. Aí as crianças vão lá pegar o tamborzinho, né, pegar o chocalho. E para vocês, né, o que quando eu falo em instrumentos musicais, o que vem à mente para você, professor, né? Vem os instrumentos da sua região, porque nós estamos sabendo aqui que nós temos pessoas de vários. A Rê falou, se o som estiver baixo, pode sair e entrar novamente, viu, pessoal? Ah lá, Espírito Santo, Lorenza, eu tenho certeza que lá, aí, Lorenza, você tem vários instrumentos musicais muito diferentes do que nós conhecemos aqui em São Paulo, né? Casaca. Ah lá, Simone do Piauí, legal, gente, bacana, vamos participando aí, hein, gente? Pau dos Ferros do Rio Grande do Norte, Praia Grande, a Carla, São Luís do Maranhão, bacana, pessoal. E aí eu tenho certeza que se vocês fossem me apresentar aí os instrumentos musicais de vocês, nós teríamos aí uma infinidade. Ah, agora eu tô gostando de ver o pessoal participando ali no chat. Aí, quero ver a minha telinha ali do lado subindo, pessoal. Maranhão, Rio de Janeiro, Minas, Morro do Rio de Janeiro e Minas. Ah, bacana. Ceará, olha lá que legal. E quais instrumentos você utiliza na sua sala de aula? Será que todos nós aí que nós estamos presentes aqui, será que todo mundo utiliza o mesmo instrumento musical? Ou será que vocês também têm assim a criatividade, né? Ou será que cada região trabalha e leva para a sua sala de aula um instrumento musical diferente de acordo com a sua região? Isso é muito legal, né? Que instrumentos você já fez? Ou pensou, ou tentou fazer em sala de aula, né? Eles deram certo. O que aconteceu? Foi super bacana, né? Nossa, eu resgato quando eu fiz lá no início, eu estava dando aula, nossa, eu lembrei daquilo que a Neuza trouxe. A Neuza trouxe um coco. E nós trabalhávamos tanto, onde que está aquilo ali perdido? Olha que bacana, né? A gente pode resgatar tantas coisas aí que nós utilizávamos para trazer de volta para a criança, para que enriqueça a nossa aula de música. E como que você utiliza? Só na aula de música, ele fica bem guardadinho lá em cima no armário, para que a criança não fique mexendo toda hora. Ou eles estão ali no cantinho da sua sala de aula para cada hora, cada vez que uma criança quiser pegar um instrumento e utilizar no intervalo, ou contar uma história utilizando, ou fazer um momento na sala de aula, responder alguma coisa que você vai trabalhar utilizando o instrumento musical. Será que ele tem isso, né? Eu sou muito da linha montessoriana, né? Então, Montessori sempre tem ali tudo disponível na sala. Às vezes o professor fala, imagina, né? O que vai acontecer? Minha sala vai virar uma bagunça. Todo mundo pegando o instrumento musical na hora que ele quiser para tocar. Não, ele não vira. Você pode ficar tranquilo, né? Ele vai no momento dele, ele vai trabalhar com aquilo no cantinho dele, ele vai trazer aquilo para a sala de aula. Ah, você pegou um instrumento? Olha, nós estamos falando aqui sobre cores. Então traz aí, cada vez que eu falar sobre uma cor, vamos fazer vermelho com azul dá o roxo. O vermelho e o azul dá o roxo. E vamos inventando lá, né? Você quer brincar? Então trazer com que aquilo, então ele não vai trabalhar com aquele instrumento atrapalhando a sua aula, e sim fazendo com que aquilo se torne um instrumento gostoso, se torne uma forma gostosa de apresentar, de trabalhar, né? De aprender. Isso que é legal, a gente fazer com que a nossa aula seja gostosa, né? Seja prazerosa. E aí, nesta minha caixa de sonoridade, lá no meu cantinho musical, eu sempre tenho tudo aquilo que eu construí com os alunos, que eles fizeram em sala de aula no momento lá, e também tenho aqueles outros que vão estar simplesmente lá paralelo para ser trabalhado. Então vamos lá adiante. Como que
são as suas aulas de música, né? Isso é muito importante, né? A sua aula de música é aquela aula em que todo mundo participa, né? Em que você canta, que as crianças cantam, que eles podem levantar e se movimentar, que eles podem pegar uns instrumentos também e tocar. Nós não estamos falando de ritmo, né? Não necessariamente todos precisam tocar e aprender o mesmo ritmo, e sim deixar com que eles brinquem com esses instrumentos musicais. Ou a sua aula de música é algo assim como uma falda mostra para a gente, né? Algo assustador, algo aterrorizante, né? Que seja um som estridente. Porque hoje em dia nós temos lá nas bandinhas das salas, das escolas, quando eu vou trabalhar, às vezes a escola me mostra uma caixa, fala, olha, Neuza, nós temos essa bandinha aqui. Eu falo, obrigada, pode deixar tudo de lado, eu vou reconstruir essa bandinha aqui, né? Porque aqueles sons, às vezes, são muito estridentes. E nós sabemos que nós temos crianças hoje, inclusive, na nossa sala de aula, e nós temos que ter a preocupação, ficar sempre atento se aquilo está sendo agradável para a criança ou não. Eu tenho, por exemplo, eu tenho vários exemplos de todo esse meu percurso aí de professora, de arte educadora, de trabalhar com música em sala de aula e também na minha casa. A minha filha, quando ela era pequenininha, ela tinha pavor da aula de música, pavor, porque o professor já chegava cantando e batendo e tocando, e eu percebi depois de um tempo que ela não queria mais ir para a escola por causa da aula de música, o que deveria ser uma coisa super gostosa, né? Se tornou assim uma coisa terrível para ela, porque ele batia e o som muito alto atrapalhava e ela não gostava daquilo. E nós temos hoje em dia muitas crianças, né? Não que ela seja uma pessoa, uma criança especial, mas irritava demais, assustava demais ela. Então nós temos que ter esse cuidado. E aquelas bandinhas, às vezes aqueles pratos com aquele metal, né? Sons metálicos, sons que transmitem assim um grave, faz com que a criança realmente fique irritada. A minha proposta hoje é que a gente trabalhe com sons que faça a criança perceber e sim baixar o tom, né, da sua musicalidade. Então, eles já vão escutar lá na adolescência aquele som em alto volume, que nós sabemos muito bem disso, né? Quem tem adolescente, quem trabalha com adolescente aí, sabe o som que eles escutam, o volume que eles escutam aí as músicas dele. Mas nós temos que despertar na criança o ouvir os sons da natureza. Então, aqui, por exemplo, eu escolhi esse lugar hoje justamente para que a gente pudesse entrar nesse clima da natureza, trazer as crianças para ouvir esses sons, mesmo que sejam não só os sons naturais, né, os sons da natureza, mas também os sons externos, né, que nós temos aí os carros passando, o avião, outros sons aí que nós temos na rua, da moto, né, mas também fazer com que eles reflitam, olha, está escutando, tem um pássaro. Meu, olha que bonito esse som desse pássaro. Está ventando, olha essa árvore fazendo. É um som, né? E tudo isso nós tiramos os sons da natureza, além daqueles que nós podemos produzir também. Então vamos lá. Então, musicalizar sem agredir a audição, sem aqueles sons que nós sabemos que vai fazer com que a criança fique ali igual a raivinha, né? Ou amedrontado, ou morrendo, essa aula de música, né? Eu não aguento mais, né? Algumas crianças adoram fazer aqueles sons muito barulho, outras já vão ficar exatamente como ali o medinho, né? Morrendo de medo de tocar, e outros vão ficar entediada com aquela aula de música que está fazendo com que ele fique mais apreensivo, né? Ai, que chata essa aula de música, está trocando toda essa letra, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, né? Então, a melodia, escolher as músicas e os instrumentos certos e a altura, né? O nosso timbre que cada instrumento vai criar, correta para desenvolver a audição com atenção à sala de aula. Isso é o mais importante, né? Com que eles consigam perceber estes sons e que ele não seja tão mais alto que a criança não consiga perceber os demais instrumentos musicais. Então, todos os instrumentos musicais devem ser trabalhados, devem ter a atenção de
não ultrapassar um som que seja agradável a cada uma das crianças, ok? Então, a dica é não escolher músicas que deixem eles agitados demais, mas sim alegres, né? Não estou pedindo só para cantar um boi, 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 boi da carapeta, mas sim músicas que deixem eles alegres, né? Que eles possam brincar com aquela música também, né? Então, ele tem que ser agradável a todas as crianças. Instrumentos que podem deixar os alunos e os pais também muito irritados, principalmente quando a gente faz aquela brincadeira de levar um instrumento para casa, né? Você tem um instrumento lá, lembra aquela brincadeira que todo professor faz aquela atividade de levar o livro de leitura para casa? Ah, você vai levar o livro de leitura, você vai ler, você vai cuidar dele, depois você vai trazer de volta. Ah, tem um mascote da sala. Você vai levar este mascote e aí você vai cuidar dele no fim de semana, brincar com ele e depois você vai levar para trazer para a escola de novo. Assim também nós temos a brincadeira do instrumento musical. Ele pega um instrumento, ele trabalha com aquele instrumento, ele leva para casa, ele aprende músicas com os pais e ele vai trazer aquilo depois para a escola. Isso é muito legal. Mas tem que ser um instrumento gostoso de trabalhar, né? Então, do mesmo jeito que a gente faz o projetinho lá de leitura, eles vão levar os livrinhos. O projetinho de cuidar do seu amiguinho, levar o amiguinho para casa. Nós temos o projeto agora da música. Você vai levar, por exemplo, esse instrumento musical para casa. O professor é um instrumento? É um instrumento, ó. Ele faz som. O que será que o seu pai, a sua mãe vai te ensinar a cantar com esse instrumento? Vamos lá? E aí ele leva para casa o instrumento dele e ele vai aprender também coisas em casa e vai trazer. Ah, vamos trocar. Esse vai ser o nosso tambor. Olha como o som é muito mais agradável do que, né, aquele tambor feito lá de madeirinha, que tem aquele som estridente. Ele vai levar para casa, o pai e a mãe vai ficar maluco com aquilo lá. Então, olha outras coisas que podem muito deixar a criança irritada em sala de aula. Sons metálicos, xilofones metálicos, tambores, apitos, flauta doce. Ah, mas a minha escola tem aula de flauta doce. Gente, beleza, eu também dou aula de flauta doce. A última escola que eu entrei para dar aula de flauta doce, a diretora entrou na minha sala falando assim, eu achei que vocês não estavam tocando. Aí, por quê? Porque eles aprenderam que não é um apito, né? Que ele emite um som, e aquele som tem que ser trabalhado pelo professor de música. Então, sabendo usar a flauta doce, ela se torna muito agradável. Quando eu dou aula de flauta doce, não dá para perceber. Sol, O você que você quer tá falar alguma fazendo? coisa? Sol? Alguém abriu o áudio ali, eu achei que ia perguntar alguma coisa. Então, vamos lá. Tambores, aqueles tambores que emitem um som muito alto, apitos, né, também agride muito o ouvido das crianças, alguns tipos de chocalho, principalmente os metálicos, né, nós temos metálicos dentro, imagina, tudo bem, só nós temos alguns tipos de chocalhos metálicos que dentro tem aqueles grãozinhos, tipo um milho, uma sementinha, ou aquelas as miçangas artificiais, né, com que faz com que aquele barulho fique muito alto. E aquilo deixa as crianças muito irritadas, muito agitadas. Baterias, né, e outros instrumentos musicais aí que nós vamos perceber aí ao longo do nosso curso que realmente deixam as crianças agitadas demais. Então, o que a gente pode fazer? Então, Neuza, eu não vou usar mais nada? Né? O que eu faço então? Eu não posso usar mais a bandinha lá porque deixa as crianças agitadas, as crianças que possuem alguma necessidades especiais, elas não vão fazer. O que vai acontecer? Nós vamos simplesmente tentar substituir alguns dos nossos instrumentos, controlar para que fique afinado e agradável. Exatamente, Bianca. É isso daí, ó. A Bianca fez a colocação dela, é exatamente isso. Quando eu cheguei na escola e eu vi aquelas crianças, nós vamos pegar a flauta doce, que eu quero saber o que vocês já conhecem. Apitando, eu falei, pô,
guarda todo mundo a flauta doce, nós vamos começar novamente. Vocês vão tirar a flauta doce, vão colocar em cima da mesa. Pronto? Agora nós vamos conhecer. Isso mesmo, Bianca. Sabendo trabalhar. Foi isso que eu achei engraçado, porque eles não sabiam trabalhar, né? Você tem que saber fazer com que a criança que ele emite um som agradável. Então, você toca a sua, eles conseguem escutar com que ela toque, né? Que ela saia um som agradável, e aí depois elas vão aprendendo a tocar, tá bom? No início da palestra. Então vamos lá. Os instrumentos, como que nós vamos fazer? Substituí-lo ou então confeccionar com os próprios alunos, né? Aí eu tinha um estilo lá na sala de aula que ele tinha um som metálico demais. E aí eu tinha um aluninho autista na sala de aula e eu precisei substituir aquele estilo, tirei aquele estilo que deixava ele muito irritado por outros tipos. E aí eu coloquei, eu fui pesquisar na internet e eu vi vários outros feitos através de ripinhas de madeira, então pedi lá para o tio Faz Tudo na escola, ele sempre tem lá no cantinho dele uns restinhos de madeira e nós prendemos e fizemos estilos de madeira. Fizemos estilos também de bambu, cortamos o bambu e amarra e se faz estilos de bambu. Fizemos os estilos até quando as crianças pegam o lápis e ficam batendo. Aquilo também é um estilo, também sai som. Claro que não pode ser o lápis que ele utiliza, porque a mina, né, do grafite lá de dentro quebra todo quando a gente bate nele, nós sabemos disso, né? Por isso que a ponta o lápis quebra, a ponta o lápis quebra, de tanto bater. Mas lápis que não foi mais utilizado, que está já perdido lá na escola, né? Largaram e lá no Achados e Perdidos tem vários, eu consigo construir com a caixinha de papelão, um estilo com os lapisinhos. Mas o som vai ficar baixo, é isso que eu quero. Hoje nós estamos falando exatamente isso, né? De que os instrumentos musicais, eles não precisam ter um som muito alto. Eu não vou fazer uma apresentação, né, na rua. Eu vou simplesmente fazer com que ele trabalhe a audição desses alunos, né? A percepção dos sons. E até mesmo feito de papel. Esse daqui, por exemplo, ó, foi feito de papel. Eles conseguem perceber a diferença. Vamos pegar uma outra varetinha aqui, por mais perto. Então, feito de papelão, né? Feito de papel. Quanto mais fininho o papel é, mais som ele sai. Cada criança pode fazer o seu, pode pôr a cordinha e ele pode ter o próprio estilo dele, tá? Feito de madeira, né? Nós podemos fazer com várias madeirinhas. Nós vamos ver ali para frente que eu fiz um modelinho só com madeiras, pedacinhos de galhos. E aí nós vamos criando nossos instrumentos. Vamos passar adiante. O da garrafinha, né? Que todo mundo já conhece, né? Só que ele tem uma classificação. Conforme a gente vai colocando a água dentro dele, nós vamos fazer com que ele tenha também a escala musical. Isso também pode ser feito com os potinhos, aqueles potinhos de comida que às vezes as mães mandam lá para a escola, né? Ou que você pedir lá para as mães, elas vão ter vários desses potinhos. Ele é aberto para que ele ecoe o som e ele vai ter um som, uma sonoridade, quando ele tem pouca água e com outro quando ele tem muita água. E aí nós vamos trabalhando essa brincadeira. O colorido desperta na criança também um interesse bem legal. Essa amarração pode ser feita a partir da boquinha da garrafa, na parte superior da garrafa, ou ele apoiado em algum lugar, como o exemplo do copinho ali, que ele vai ter exatamente o mesmo efeito. E isso vai fazer com que a criança perceba. Não precisa ser aquele xilofone, né, que nós temos lá de metal. Olha o de colheres, que bacana, né? Esse daqui foi feito para uma parede musical, né? Uma parede de estímulo musical, que geralmente a gente faz num pátio, quando a escola tem um lugar aberto, para que a gente consiga fazer essa parede musical. Lá vai ter várias madeirinhas penduradas, vai ter vários pedacinhos de coco, vai ter alguns instrumentos onde eles possam passar a mão, né? E sair emitir o som, como as colherzinhas, pedacinhos de metal, ou sementes, nós temos as sementinhas também, vários tipos de semente. O pessoal vai
de outras regiões que nós estamos vendo aí do Brasil, vai poder falar bastante disso daí, né? Com várias sementes e plantas. Os canudinhos, que hoje em dia a gente pede tanto para não usar, mas eles são uma excelente forma de fazer uma gaitinha, né? Esses instrumentos. Você corta ele em diversos tamanhos, escolhe, e a criança vai poder utilizar como uma flauta. É uma flauta onde, é uma gaita onde a criança não tem aquele som tão estridente. Hoje nós vamos apresentando o nosso curso mais em forma de slides, porque vai ficar muito mais fácil de vocês memorizarem depois, né? Nós não vamos ter a oficina para que vocês construam neste momento, mas vamos ter para os próximos. Então, vamos lá, tampinha de garrafa. Falando um pouquinho, então, das nossas sucatas, né? A tampinha de garrafa também lá na parede musical é uma excelente forma de você colocar a musicalidade, né? As tampinhas, tanto das garrafas PETs, quanto brincar com as tampinhas também metálicas, né? Abrir essas tampinhas e trabalhar com elas metálicas. Essas tampinhas é sempre legal você ter elas amarradas, como aparece ali no slide, presa em algum lugar. Para não ter o perigo da criança pegar, colocar na boca, né? E a gente sempre trabalha com ela de uma forma presa, tá? Apesar que nós vamos ver que lá que na pedagogia Pickler, a gente sempre deixa ela à vontade para a criança pegar, manusear, mas sempre isso no contato com a gente. Quando ela vai para uma parede sensorial, uma parede musical, nem sempre nós estamos ali naquele exato momento. Então tem que ser alguma coisa que não que ela possa estar utilizando. Olha esse que legal, fazer esse prato, né, o som do prato, utilizando os CDs, né, os CDs de música. O CD de música é muito legal. Também dá para fazer esse tipo de estilo de tamborzinho aqui, ó, com o CD, né? Passa a fita no meio, o cordão no meio do CD e nas pontinhas você coloca miçangas, né? Bolinhas, sementinhas, o que você tiver aí na sua região para você estar trabalhando. E com uma varetinha no meio, o tamborzinho. Eu fiz esse tambor, as crianças decoraram e eles amaram levar para casa um instrumento musical para poder ficar brincando lá com os pais. E cantam as musiquinhas e traz essa musiquinha de volta com esse tamborzinho. Então, é um tamborzinho feito de papel, olha. Olha o papelzinho colado um no outro aqui, preso um no outro, que faz essa sonoridade tão legal. E vários outros potinhos que nós podemos construir a nossa bateria de uma outra forma. Como vamos construir essa bateria, já que aquela bateria faz com que as crianças, né, fiquem tão irritadas com aquele tambor que causa um som tão alto? Vamos fazer então uma bateria onde as crianças possam ter um som mais gostoso? Desta vez eu vou usar várias coisas. Olha a minha bateria. Olha que legal, olha que gostoso que é poder estar trabalhando um potinho, ó. Aqueles potinhos que nós usamos em casa. Olha que legal, né? A gente conseguir estar trabalhando com outros materiais com que as crianças consigam perceber que tudo gira som. E eu não preciso fazer com que a minha sala de aula, a minha sala de musicalização, vire assim algo assustador para as crianças, né? Eu estou no meio do mato, uma aranha bem-vinda aqui na minha mesa. Foi tirar uma aranha que estava passeando aqui na minha mesa. Então, tudo isso faz com que as crianças aproveitem o máximo. Vamos falar do chocalho daqui a pouquinho, que eu tenho uns chocalhinhos aqui que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de liberdade para criar e tocar. Então, nós vamos citar rapidamente, porque nós temos outros palestrantes que vão falar bastante para vocês de todas essas pedagogias, e aí vocês vão ver o porquê, vão depois estar casando, por que a gente estava realmente falando desses instrumentos. Olha lá, para a Reggio Emilia existe um projeto chamado Sunscape, paisagens sonoras ou composições sonoras, que é justamente daquela parede sensorial que a criança, musical, né? Sensorial não, musical, onde tem vários potes, várias
madeirinhas, vários pedacinhos de coco, onde a criança vai brincar com aquela música em todos os momentos. No momento que ela estiver no intervalo, né, tomou o lanche, vai para aquela parede, é uma coisa onde a gente tem que deixar com que ela sinta vontade de ir lá brincar. Que nem eu falei para vocês da sala de aula, deixar ali. Então, não tem peças de plástico colorida, né, como a gente costuma ter para os jogos educativos, nada disso. Lá eles vão ter pedras, galhos de árvore, conchas, garrafinhas, parafusos, arruelas, botões, essas coisas do dia a dia, onde eles possam pegar e perceber o som que a natureza nos deu, né? Olha o que a natureza fez de lindo, né? Que só a natureza deu tantas coisas maravilhosas para que a gente possa estar utilizando, né? Então, olha que gostoso isso daí. Esses objetos de diferentes texturas, né? Ele vai perceber a textura de um pedacinho de madeira que estava ali jogada no chão, né? Caiu da árvore, né? Não estamos quebrando, não vamos tirar nada. Isso é legal também falar para a criança, né? A gente não precisa ir lá cortar. A natureza, ela vai nos dar aquilo que já não serve mais para ela, mas que vai servir muito para a gente, né? Os galinhos de árvores secos, que eles produzem excelentes sons, o coco e tudo mais que a gente está vendo aqui. Esses objetos têm diferentes texturas que eles vão poder manusear e perceber. Eles têm pesos diferentes e quando manipulados pelas crianças, eles vão fazer com que a criança descubra este mundo de sensações, de criatividade que cada uma dessas crianças vão poder ter através desse trabalho. Montessori também percebeu a importância que a música tem para a aprendizagem e incorporou em muitas atividades do dia a dia os estímulos sonoros em sua metodologia. Isso quem trabalha, se alguém trabalhar aí com salas montessorianas, vai poder dizer ali no chat para a gente que tem lá no seu cantinho os instrumentos musicais sempre presentes e que ele nunca vai atrapalhar a sua aula. Muito pelo contrário, ele sempre vai estar auxiliando você ali nas suas aulas, como eu falei agora no início do nosso curso. Na pedagogia Waldorf, olha que beleza, tem alguém aí que trabalha com pedagogia Waldorf? Coloca ali para gente. Isso faz parte da alma das pessoas, né? Trabalhar os sons, trabalhar a natureza, né? Trabalhar todos esses elementos. Vamos fazer mandalas, né? Quando eu dou o curso de elementos, artes através dos elementos da natureza, nós temos mandala com as crianças, com esses elementos da natureza, né? Nós temos muitos artistas hoje em dia que também trabalham com isso. Isso é muito bacana, nós podemos levar para a sala de aula. E Amy Pickler disse que é possível educar através da música. Eu concordo com todos eles e um pouco mais, né? Eu vou além de todos eles aí que eu citei para vocês, mas nós temos aí uma gama imensa de pedagogos, de artistas, de músicos e de professores maravilhosos que nós sabemos que nós temos aí, que vai levar esse nosso trabalho para a sala de aula com excelência, né? Então, vamos lá. Vou trocar o nosso slide. E para os bebês? Será que é tão fácil assim, né? Coloquei duas fotinhos ali de dois bebês. Um numa sala montessoriana, que era aquela onde tem um cesto com vários instrumentos, vários objetos, que ele vai produzir sons, batendo, né, chacoalhando, percebendo onde que está aqueles movimentos. E outro num trabalho de Amy Pickler, que a gente estava falando sobre exatamente isso, colocar diversos objetos diferentes, panelas de plástico, então, tigelas de plástico, tigelas de um plástico um pouco mais resistente, metal, e a criança vai batendo nesses instrumentos, nesses objetos que estão à sua volta e percebendo o som que cada um dele produz. E você pode ter certeza que ele vai ficar ali em cima daquele que mais agradou ele. Isso é um excelente trabalho. Olha só a minha aula de música diferenciada aí. Né? Colocar diversos materiais no chão e deixar que a criança explore aquilo lá. Isso é fantástico, né, pessoal? Bom, agora nós vamos mostrar os que estão aqui. Geralmente o pessoal faz, quando você pede para fazer em casa um instrumento musical, lá
faz um instrumento musical e traz. Coloca milho, coloca feijão, grãos dentro. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho também na questão de deixar um pouco de lado esses sons muito estridentes e também materiais que são consumíveis, né? O feijão, o milho, né? Ele vai consumir na casa dele, né? Ele não pode encher uma garrafa lá de feijão e traz para a sala de aula. E aí as mães depois falam, poxa vida, tanta coisa, tem tanta coisa. Então vamos fazer com que a criança perceba outras coisas. Você não precisa pegar o feijão da sua casa, você vai ter que trazer o seu instrumento musical feito com outra coisa que não seja alimentício. E aí ele pode, por exemplo, olha que som super gostoso. O que temos aqui dentro? Olha, pedacinhos de madeira, galinhos de madeira, ó. Secos, galinhos secos dentro de uma garrafa. Olha que som gostoso. Se eu colocar ele dentro de um vidro, ele vai fazer um outro som. E aí eu posso trabalhar o mesmo material, ou seja, o meu gravetinho, né? Dentro de outros instrumentos, dentro de outros suportes, para que ele consiga ter a percepção de que pode haver outros sons. Aqui eu tenho umas sementinhas nessa região que eu estou aqui. Eu tenho algumas sementinhas que parecem uma pinha pequenininha, e aí vocês vão achar diversos outros, né? Esses outros tipos de semente que nós achamos também na natureza. E aí eu construí um outro chocalho só feito com eles, mas olha o som. Olha que gostoso, né? Ele é super gostoso. Eu tenho certeza que se você tiver 30 crianças, não, as professoras falam, porque você não tem 30 crianças com chocalho em sala de aula. Mas eu tenho certeza que se eu tiver 30 crianças com um chocalho que produzam um som super gostoso, a aula vai fluir de uma maneira gostosa. Botei o cara no fogo, Maria para vigiar. Botei o cara no fogo, Maria para vigiar. A gente consegue escutar a música, eles conseguem cantar e o som é agradável. Gente, também para nós professores, né? Que também aquele barulho, às vezes você consegue, acaba se perdendo no meio daquilo, mas fazer com que ele seja gostoso. Outras coisas, né? Tampinhas. Eu vou fazer um instrumento musical e eu tenho aquele na sala de aula de metal, mas olha esse daqui, ó. Olha que gostoso. Feito com tampinha. Olha, o que eu peguei? Uma caixinha de leite, nem pintei, que é para vocês conseguirem perceber que é uma caixinha de leite mesmo, né? Cortei a partezinha que já tinha a tampa e aproveitei e colei uma no outro lado, ó. E aí fiz 2 alcinhas. Olha que gostoso. Viu? E aí a gente consegue criar bilhões de instrumentos musicais, infinitas possibilidades, fazendo com que o som seja agradável aos nossos ouvidos e que a criança consiga também trabalhar. Posso criar no vidro, olha que eu falei do vidro. Ok? O coco nós já falamos, da flautinha, do metal. Você quer trabalhar um somzinho um pouquinho mais forte? Porque aí ele vai sair um somzinho metálico, mas ele abafado, ele vai fazer com que a criança perceba entre uma e outra. Rose, eu acho que vai ficar disponível sim para que você consiga assistir mais tarde. Tá legal? Obrigada. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de deixar esses 5 minutinhos finais que nós temos agora, para que vocês façam as colocações de vocês. Quem quiser abrir aí a câmera, abrir o seu som e compartilhar com a gente o que vocês já fizeram. Eu queria que esses 5 minutinhos finais aqui fosse assim, para que a gente pudesse
Rose, eu vou mandar para você, pode ficar tranquila, já já eu pego, tá bom? O seu e-mail aí, fica tranquila. Eu também vou deixar o meu com vocês no final para vocês anotarem aí. E aí, tendo dúvida, querendo conversar um pouquinho mais, pode ficar à vontade. Pessoal aí que veio, que está de outras regiões fora de São Paulo, que eu vi que tem do Maranhão, o que vocês costumam fazer? Vocês possuem sementes, madeira? O que vocês costumam fazer? Eu sei que vocês gostam de conversar um pouquinho aí no final do curso. Vamos lá. BH Contagem, legal. Bom dia, Bom dia. meu nome é Nilza. Olá, Nilza, seja bem-vinda. Eu cheguei um pouco atrasada na aula, porque minha internet estava falhando. Eu conheço bastante instrumento também feito com reciclagem, né? Mas quem lidava... Eu não sei se está me vendo, não sei se a câmera está correta. Sim, tá sim, pode deixar. É porque eu sou deficiente visual, então eu não sei Ah, como... não, tá ótimo. Estou conseguindo visualizar você sim, Nilza. Então, é feito assim, por exemplo, conforme estava falando dos chocalhos, eu lembrei muito dos vidrinhos, potinhos de remédio de plástico, né, que termina, Sim. aí coloca sementinhas ou pedrinhas bem pequenas para fazer o chocalho, e quando é para uso de criança, veda bem com uma fita adesiva, né, para Uhum, não ficar abrindo, e isso. acho muito interessante essa parte. Na Muito. instituição tá parada por causa da pandemia, né? Então, deficientes visuais sempre utilizando instrumentos reciclados, né? Para poder tocar, cantar, e é muito bom, muito bom. Gostei ba- muito da Muito aula. legal. É pena Bacana. assim, eu estou só na imaginação, né? Eu vou Aham. só visualizando mentalmente o que está sendo falado, porque por eu não enxergar, mas muita coisa dá para perceber e dá para fazer também. Sim, É com bom certeza, isso. Nilza. E eu acho que como ficou, acho que você conseguiu pegar, porque eu fui falando bastante sobre o que a gente estava fazendo, né? Das sementes, dos galinhos, do coco, né? Então eu acho que você conseguiu pegar. Mas depois, se você quiser mais dicas, você me chama lá no particular e aí eu vou trocar ideias com vocês, vou te passar coisas que possam te auxiliar bastante também. E eu fico Uhum. imensamente feliz pela sua participação. Muito Ai, obrigada, que viu, bom. Nilson? Até eu tenho que ver, porque eu estou com dificuldade de fazer a frequência, né? De preencher o Tá, documento da aula, que tem que, para dizer que estou participando. tá. Mas Nilza, essa aula não tinha como não dar um palpite sobre os instrumentos, porque eu acho muito interessante. ótimo. Eu converso com você no Só que assim, finalzinho. Nilza, você aguarda o finalzinho da aham, aula e aí a gente conversa um pouquinho sobre as presenças aí com você, tá legal? tá, Né, deixa eu só fazer Regina? uma pergunta. Pois não. No caso, esses instrumentos é mais para criança, né? Não. Porque Ah, muitos eu não, eu participei da banda, né, que nós tínhamos, que sim. está parada, Aham. mas é tudo com adultos. No caso, são pessoas acima, sempre, a maioria acima de 50 anos, tudo com deficiência visual, e tinha, assim, tipo um tambor feito de caixa de papelão, e o Isso. papelão por cima também para poder bater, e tinha um som, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Não, Nilza, nós não estamos falando só para criança, não. Porque eu também Ah, trabalho com musicalização, não aula de música, né? Eu não vou ensinar pautas, notas musicais, nada disso. Eu trabalho com musicalização, que é justamente isso: retirar os sons que nós temos e criar através deles. Então, eu trabalho com adolescentes e trabalho com adultos também. Então, não estou falando só de crianças, não. Esses instrumentos musicais, a partir de sons de objetos da natureza, nós vamos trabalhar com toda a faixa etária. Isso é bem legal a sua colocação uhum. aí. Nós falamos muito em questão da criança, porque eu acredito que hoje nós temos muitas professoras do infantil, do Fundamental 1, participando, mas nós trabalhamos com essa musicalização em todas as idades, tá legal? Resgatando isso, muito bacana. Obrigada, Nilza. Até com a tampinha de refrigerante e a Isso. peneira, essas peneiras de obra, de peneirar areia, Uhum. aí coloca com uma linha de nylon
vai amarrando as tampinhas ali, Hum. deixando bem soltas, caídas. Dá um Aham. chocalho também maravilhoso. É É muito bom. verdade. Muito legal, Gostei obrigada. muito, tá? Rose, você Eu quer vou ficar falar? até o final. Isso, fica assim que eu vou conversar com você depois. É, Calma. a Andrea colocou ali, só para a gente, antes eu vou da Rose ali, que ela achou que somente os sons estridentes eram importantes na musicalização, né? Que elas tinham. Eu vejo que estou engateando esse assunto bacana. Vamos aprendendo junto, viu, Andréia? Vamos trocar bastante informações aí. Uma vez eu estava dando, isso me fez lembrar que eu estava dando aula de música e que numa outra escola de educação infantil e que a diretora entrou para ver se estava tendo aula de música realmente, porque estava todo mundo quietinho, com uns sons tão baixinhos, e eles estavam simplesmente escutando aquilo que nós estávamos produzindo. Rose Oliveira, você quer falar? Está com a mãozinha ali? Ah, eu quero sim, obrigada. Você falou aí para depois a gente entrar em contato com você, como é que a gente entra? Por e-mail, Instagram, como é que a gente faz para eu se sei, comunicar? além dos cursos que eu dou lá no CIESP, vocês vão sempre ver lá na programação do CIESP, que eu tenho vários cursos. Eu vou deixar o meu contato aqui para vocês, e aí ótimo. vocês podem tirando as dúvidas, pode ir conversando comigo, tá bom? Que pode. legal. Pode falar. Eu pedi aqui no chat porque eu entrei um pouco atrasada, eu perdi o início, então assim, eu estou lamentando muito. Eu queria saber se teria como depois compartilhar com a gente o link da gravação. Vai sim. Regina, vai estar disponível depois para eles no YouTube? Sim, está sendo gravada a sua atividade. Depois vai estar disponível. Fica sossegada que vocês vão receber. Ai, que bom. Obrigada, Regina. Tá bom? Aí você pode rever aí, relembrar quantas vezes você quiser sobre as nossas atividades, que eu acho que vai ser super bacana aí. E a gente sempre está revendo. Quando eu faço o curso com as professoras lá no CIESP, eu sempre falo, façam e levem para casa, porque depois vocês vão falar assim, ai, a Neuza deu uma coisa tão bacana, mas eu não lembro mais como que é. Então, vamos fazer, né? E aí, à tarde, agora, depois das oficinas, vocês vão ter a tarde toda aí para estar brincando aí com as coisas que vocês vão encontrar no quintal e buscar esses materiais para a semana que vem a gente já está levando para a sala de aula. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Então, eu quero encerrar só agradecendo a participação de todas. Estou muito feliz pela participação de vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado bastante do curso, que tenha sido, assim, esclarecedor para vários outros aspectos que nós pensávamos em relação à música e que nós temos que quebrar esses paradigmas, né, esses rótulos aí da música e fazer com que a gente crie cada vez mais esse trabalho em sala de aula, utilizando, lembrando sempre da natureza, né? O que nós podemos estar levando e da reciclagem. Utilizar o que nós já temos ao invés de produzir, de comprar, né? De consumir mais coisas, tá bom? Eu agradeço ao CIESP, eu agradeço a Regina pelo convite, fiquei muito encantada quando ela me convidou. Eu só coloquei ali que a nossa próxima palestra é a da Fabiola ou Regina, ou pela programação é a outra, tá correta? A nossa próxima palestra, aliás, agora,